Graça e paz, querido. Amém? Como todos sabem, o pastor Bartolomeu está viajando e ele pediu para deixar um recado para vocês que amanhã tem estudo bíblico às 8 horas da noite aqui na igreja. Foi o único recado que eu vim para dar essa noite. Amém? O outro recado é o seguinte. Amém? Às vezes nós ficamos preocupados e quando nós vamos pregar a palavra do Senhor, eu liguei para o André e falei, você conhece essa coisa aqui? O André falou, eu conheço, mas não conheço o pessoal, sabe? Né? E aí ele ligou e falou, ninguém sabe essa coisa. Eu falei, glória a Deus. Só que eu conheço essa igreja está no mesmo Espírito. Então, tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Os 3 louvores que foram tocados aqui hoje, vocês vão ver e vai falar, como vocês também vai falar com o Senhor Jesus. Amém? Nem precisou andar, estamos no mesmo Espírito. Amém? Vamos ver a palavra do Senhor em Isaías 38, de 1 a 2. Por enquanto é só. Isaías 38, de 1 a 2. Acharam? Então, a palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não morrerás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor: Senhor meu Deus, graças nós te damos, Senhor Jesus, por tudo o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Vale agora, Senhor Jesus, o que o Senhor queria falar com a tua igreja, Senhor Jesus. Use-me como seu instrumento, Senhor Jesus. E eu diminuo isso que esse agora nesse momento. Espírito Santo de Deus, faça, Senhor, a tua obra na vida dos meus irmãos aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje, o personagem de hoje, Rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias foi o 12º rei de Judá. Ele começou a reinar com 25 anos. E reinou por 29 anos o rei do Judá. Era descendente de Davi, foi pai de Manassés. O seu nome significa Yahvé é força, Deus é força. Foi um dos melhores reis que Judá já teve, e não teve outro melhor que ele. Não teve outro melhor que ele. Era um rei conhecido por sua piedade pessoal e por suas atividades. Era filho de Acás. Agora eu vou abrir um parênteses aí e falar para vocês quem foi o pai dele. Acredite se quiser. Foi o pior rei que Judá já teve. O filho foi o melhor. O pai foi o pior. O pior rei. Acás fez tudo que não era para ter feito desse bem. Ele fez tudo que Deus não queria que ele fizesse. O rei Acás, ele foi idólatra. Ele acabou com a igreja do Senhor. Ele fechou as portas da igreja do Senhor. Alguém conhece uma pessoa ruim? Não foi igual a Acás. E Acás foi muito ruim para o seu povo. Está muito ruim. Pensa numa pessoa que fazia besteira igual a Acás. Foi o pai de Ezequias, o Acás.
No tempo do Acaz, o povo passava por humilhação, falência total. Não tinha exército. Não tinha exército. O rei não tinha exército. Imagina os inimigos. Faziam o que queriam. Crise financeira. Um rei ruim para o seu povo. Aí você se pergunta para mim, e Ezequias? Ezequias cresceu dentro de tudo isso. Derrota, humilhação, invasão dos inimigos, e tudo isso. Agora eu gostaria que vocês fossem 2 Crônicas 1:10. Eu quero mostrar para vocês o perfil de Ezequias. 2 Crônicas 1. Desculpa, 2 Crônicas 29, de 1 a 10. Vou mostrar para vocês o perfil de Ezequias. Acharam? Misericórdia. Depois de Reis. Primeira Reis, Segunda Reis. Achou? Glória a Deus. Então vamos lá. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto quiser Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, olha só, no primeiro ano, no primeiro mês, qual foi a primeira atitude dele? Abrir as portas da casa do Senhor. Ele era um homem temente a Deus. Ele era também um homem determinado. Ele destruiu todos os ídolos que o pai dele tinha deixado. Todos. Não deixou um em pé. Nós submeteu a idolatria reinante na nação. Ele removeu os altares de idolatrias, quebrou as colunas sagradas e derrotou os postes sagrados. Ele teve uma determinação. Ele assumiu o reino, foi lá e já jogou tudo para o chão. Tudo que o pai dele fez errado, já começou a consertar no primeiro mês do primeiro ano. Essa foi a determinação dele. Ele teve fé. Fé. Ele confiou apenas em Deus. Não andou pelos caminhos de Acaz, seu pai. Ezequias confiava no Senhor, no Deus de Israel. A fé dele não era no braço dele, não. A fé dele era no Senhor. Muitas vezes nós queremos resolver as nossas coisas no nosso braço. Esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Um Deus que foi cantado aqui hoje. Um Deus que pode nos abraçar a hora, qualquer momento que nós precisamos. Ele foi firme. Outro perfil de Ezequias. Ele foi firme. Firme. Ele se apegou somente a Deus. Ele não se apegou ao Senhor, ele não deixou de seguir. Ele não deixou de seguir Deus nem um momento. Eu creio assim, que ele pegou um abacaxizão grande. O pai dele morreu. Se vocês quiserem saber a vida do pai dele, vocês lêem 2 Crônicas 28. Vai para relatar um pouco de quem foi o pai dele. Mas aqui a história não é a casa, é Ezequias. Ele deve ter pegado o abacaxizão, o pai dele morreu e falou: aí, resolve. Você acha que ele foi lá e falou assim: não, resolver do meu jeito? Eu sou rei, eu posso todas as coisas? Primeiro,
determinado. Ele foi obediente à palavra do Senhor. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos que Deus mandou. Todos. Tem lutas. Muitas lutas. Se eu pedir para alguém levantar a mão aqui e falar quem tem lutas, eu sou o primeiro a levantar. Todos nós temos lutas. Ele teve muitas lutas. Mas ele foi obediente. Ele lutou e teve vitórias. Vou contar uma vitória que ele teve. O rei Senaqueribe veio para cima dele. O rei dele, que reino? Que povo? Que exército? Que ele tinha? Para invadir Judá. Ele dobrou seu joelho, orou a Deus, e Deus mandou um anjo, que acabou com o exército de Senaqueribe. 185.000 homens. 185. Foi o braço dele? Foi na força dele? Ou foi na força do Senhor? Ele teve lutas, mas ele saiu vitorioso. Teve sucesso por onde quer que fosse. Agora, vamos voltar lá para Isaías 38, 1-2. Então eu falei para vocês que Ezequias foi um cara determinado, teve fé, foi obediente, teve lutas, teve vitórias. Mas aí, no capítulo 38, de 1 e 2, que nós lemos no início, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, orou ao Senhor. No começo eu falei para vocês que nós temos lutas, muitas lutas. Às vezes passamos nós recebemos algumas notícias, vem alguém te falar uma coisa ruim para você, e você não está preparado para ouvir uma coisa ruim. No caso de Ezequias, ele achou que o profeta Isaías, que era naquela época como se fosse um pastor, ele exortava, ele orientava, ele falava: vai para cá, faz isso, faz aquilo. Ele achou que o profeta Isaías ia chegar na casa dele e ia falar, ia orar por ele, que ele teve uma enfermidade. Qualquer um de nós podemos ter enfermidade, não foi por causa do seu pecado, gente, não pecou contra o Senhor. Mas acontece, nós podemos ficar doentes, nós podemos perder o emprego, é a crise, a falta de dinheiro, não sei qual é o seu problema. O problema do Ezequias era a doença mortal. Aí ele falou, o profeta Isaías chegou lá no palácio, falar com ele, ele falou: vai orar por mim, né? Aí ele recebeu a triste notícia: Ezequias, arruma a tua casa, que o Senhor falou que você vai morrer. Quando você recebe uma notícia, uma coisa que não é boa para você, o que você faz?
Você murmura, você reclama, você, Senhor, por que eu? Por que eu? Qual é a sua atitude? Ou você se prostra? É aquela pessoa que simplesmente não faz nada. Nada. Simplesmente se esconde dentro do quarto, se tranca, entra em depressão, não fala com as pessoas, culpado é a igreja, culpado é o pastor, culpado são os líderes, menos todo mundo é culpado, menos ele, ninguém, menos ele, não faz nada. Eu fico pensando assim, Isaías, um cara que teve vitória, Ezequias, um cara que teve vitórias, um cara que era temente a Deus, um cara que fez tudo que o Senhor pediu para ele, foi obediente. De repente, ele recebe a notícia: arruma tua casa que você vai morrer. Será que, como vocês agiriam nesse momento? Para e pense. Como vocês agiriam nesse momento? Arruma tua casa que você vai morrer. Simplesmente, ele virou o rosto para a parede e orou. E disse: ah, Senhor, no 3, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias e disse: lutas todas as pessoas têm, tempestade vem para todos, desemprego, falta de dinheiro, crise, falência, doença, vício, droga. Tem pessoas que recebem algum tipo de notícias que a primeira coisa é para mostrar. A primeira coisa é nem se mexer. Desanima, murmura, reclama diante da adversidade. Ezequias não fez isso. Simplesmente ele virou o rosto e orou a Deus. E disse assim: lembra-te, Senhor, andei nos seus caminhos e fiz que era reto aos seus olhos. Será que nessa noite, eu creio, em nome de Jesus, que aqui nós somos todos retos do Senhor, andamos todos no caminho do Senhor, nós possamos fazer a mesma oração que Ezequias fez para o Senhor. Lembre-se, Senhor, nós andamos reto conforme o teu querer, nós somos obedientes à tua palavra. Ele não reclamou, não murmurou, simplesmente orou e abriu seu coração. Deus só quer um coração verdadeiro, meu e seu. Um coração que fale a verdade, rasgue de verdade para o Senhor o que está acontecendo e que você quer que Deus faça para você. Mas seja verdadeiro com Deus, que Deus conhece o seu coração. Precisamos entender que a oração não tem limites. Não tem limites. Saindo do vale, quero falar para vocês também. Muitas vezes o diabo vem na nossa mente, na nossa cabeça e fala: você não vai conseguir, você é um fraco, você é um coitado. Vou falar para vocês: ele não tem esse poder sobre a minha e sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre nossas vidas. Só quem tem poder é o Senhor Jesus.
diabo vier na sua cabeça e falar, você não vai conseguir. O diabo é assim. Você já viu aquela, tem uma dinâmica que fala assim, tudo começa pelo fim? Já ouviu não? O diabo falou assim para José no Egito, é o fim. Mas Jesus falou para ele assim, é o começo da sua vitória. Você vai ser governador do Egito. O diabo falou assim para Sedac, Mesaque, dinheiro, é o fim, a fornalha. Deus falou assim, é o começo da tua vitória. Falou para Daniel na cova dos leões, é o fim. Aquele determina o fim, não é o diabo, é Jesus. Ele tem o poder para tudo na sua vida e na minha vida. O diabo não tem o poder de decretar o seu filho, o meu filho. Bota isso na sua cabeça. Não tem, não tem. Vamos lá em Isaías 38, no final da história. 38, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, no seguinte, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Simplesmente, Isaías não tinha nem saído do palácio. Isaías deu notícia para Ezequias e saiu. Ezequias virou o rosto e orou. Quando Isaías estava chegando no portão, Deus falou para ele, volta lá e fala para o meu servo, eu vou te curar. Ele já está curado. Eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Só que não foi 15 anos foi 15 anos de glória, 15 anos de sucesso, 15 anos maravilhosos que ele passou junto com o Senhor. Mas só que o crente, é engraçado, ele nunca acredita que o milagre para ele. Ele não. Se nós fôssemos ler mais para baixo, vocês vão ver que ele pediu aí no sinal. Ele falou, mas Deus vai me curar, ele já me curou. Já? Isaías falou, você está curado já. Não, mas eu queria pelo menos mais um sinalzinho só. Mais um. Mas qual é o sinalzinho que você queria? Ah, coisa simples, coisa fácil, coisa pequenininha. Então, abriu o palácio assim, estava lá o relógio de sol que o Acaz, o pai dele, tinha feito. Falou assim, Isaías falou para ele, então vamos adiantar o relógio. Coisa fácil, né? Adiantar o relógio. Esse vai ser o sinal da você vai estar curado. Ele orou, pensou, falou assim, isso é muito fácil. Para Deus isso é muito fácil. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos retroceder o sol. Quero que atrás do sol. Fácil? Fácil mexer na estrutura? Fácil fazer o sol retroceder? Não é fácil, né, gente? Mas para Deus é fácil. Se Deus mandou um anjo para matar o exército de 185 mil homens, o que é 10 graus para o Senhor? Não é nada. Vocês estão vendo quem? Qual é o nosso Deus? É o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Domingo eu saí da nossa festinha e fui na casa de uma prima minha. E é triste contar isso aqui, mas eu creio que eu vou voltar a contar aqui para vocês, para a honra e glória do Senhor. E ela vai estar curada em nome de Jesus. A minha prima tem uma filha, e ela tem 18
18 anos. 18. E ela, a criança, 18 anos. Aí eu fiquei sabendo no sábado à noite, eu peguei a Renata e fomos lá na casa da minha filha. Eles não são evangélicos, católicos. Cheguei lá e ela prostrada, eu só choro. Mas eu, Renato, sou muito Deus do coração. Nossa, eu vejo, né? Deus que pode todas as coisas. Ficamos ali uma hora e meia, só falando de Jesus. Jesus é bom, Jesus cura, Jesus sai, restaura. Falamos vários milagres que Deus fez na vida do mundo, já curado, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Já está em casa, já acabou o resto da igreja. Falamos vários testemunhos também. No final, ela já estava sorrindo, toda excelente. E nós vamos dar uma assistência a essa menina e a filha dela de Jesus. Jesus vai curar ela em nome de Jesus. Eu creio. Só que você vê como que é diferente a vida de quem tem Jesus e quem não tem Jesus. No nosso sentido. Chegamos lá, estava chorando e prostrado. Família cabeça baixa. Meu padrinho estava chateado, viu? Mas nós deixamos uma mensagem para eles. Se nós confiarmos no Senhor, se eles confiarem no Senhor, em todo o seu coração, e que a filha dele vai ser curada. Por que eu estou contando isso? Porque dentro da nossa família também tem outro caso. Para vocês verem que Deus pode fazer essas coisas. O tio da Renata, que hoje é presidente da igreja lá em São Paulo, o apelido dele é José do Estômago do Povo. José do Estômago do Povo. Mas por que José do Estômago do Povo? Ele estava no meio de cama, no meio do hospital, com 7 tumores de câncer no estômago. 7. Apareceu uma evangélica na cama dele e perguntou para ele se ele aceitava Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Naquele mesmo momento, ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E ele foi curado. Vocês vão lá na Vida das Mercedes, na igreja presbiteriana, a Vida das Mercedes, vocês vão falar com José do Estômago Novo. Ele é conhecido como José do Estômago Novo. Ele creu num Deus que pode todas as coisas. Eu creio. Essa minha mãe não é segurada. Para terminar, gente, por maior que sejam nossas lutas, nossas batalhas, ainda que recebemos uma palavra de morte, a sua humildade em buscar a Deus irá mudar completamente sua vida. Os inimigos que zombam, escarnecem, vão contemplar a virada na sua vida. Hoje, as pessoas podem estar pensando que você não dá, você não consegue. Mas creia que Deus vai fazer a virada na vida de vocês. Eu creio em nome de Jesus. Mesmo passando pelo vale da sua morte, temos um Deus que está conosco todos os dias. Todos os dias. Então, ore, busque, chore, e Ele ouvirá. Todavia, aquele que busca a Deus e tem um compromisso de fidelidade com Deus, recebe recursos ilimitados. Não é limitados não, é ilimitados. Deus abençoa, Deus ajuda,
Deus socorre, Deus abre porta aonde não tem. Deus cura, Deus restaura, porque Deus é fiel. Ele vai ser fiel nessa noite. No seu problema. Eu creio. Eu gostaria agora, nesse momento, que você fechasse seus olhos. Um instante. Eu não vou pedir que ninguém venha aqui à frente. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. É você e Deus. É você e o Senhor Todo-Poderoso. Aonde você está nesse momento agora. Eu gostaria que o Edivaldo viesse aqui na frente e cantasse aqui no primeiro louvor. O primeiro louvor. Deus Pai forte. É esse Deus que você vai buscar agora. É esse Deus Todo-Poderoso. Você abre o seu coração, você rasa seu coração para Deus. E você fala tudo que você está precisando, tudo que você está sentindo nessa noite. E Ele vai te abençoar. Você vai vir aqui dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Creia somente em Deus. Não creia em homens, em cavalos, em carro, no seu braço. Creia no Senhor Jesus. Seja temente a Deus igual você fez tudo. E só creia no Senhor Jesus. Então, nesse momento, a gente pode cantar essa música. Eu vou também dobrar o joelho e orar junto com vocês. E ao final dessa canção, esse louvor, nós vamos fazer uma oração. Todos juntos. Amém? Deus, tu és o meu Deus forte.
ligar no